Olá pessoal, hoje nós vamos gravar com a doutora Cristiana Gomes Ferreira, advogada familiarista, aqui no seu escritório Garrastazu Advogados, e vamos abordar um tema muito relevante, que é o regime de bens, relevante no balcão do Registro Civil, porque nós vamos falar sobre casamento. E uma das perguntas que é muito recorrente é qual o regime de bens que eu devo escolher numa determinada profissão. E essa determinada profissão, nós queremos dar um enfoque hoje, é na questão do empresário. O empresário que vai contrair casamento e precisa escolher o regime de bens que melhor se adapte à sua realidade. Então, doutora Cristiana Gomes Ferreira, seja bem-vinda. E é um prazer tê-la conosco para discorrer sobre esta importante questão. Muito obrigada, doutora Joana. Para mim é uma grande honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, na área do direito de família. E fico à disposição para a gente conversar. É importante nós sabermos o que significa regime de bens. Regime de bens são regras que vão reger a convivência daquele casal durante o casamento. Vão reger as questões, melhor dizendo, patrimoniais durante o casamento. E isso tem um impacto quando do divórcio e também quando da sucessão. Por isso, a importância de saber escolher o regime de bens que melhor vai atender às suas necessidades, à sua realidade. Perfeito. E assim, nós vamos começar com a primeira pergunta. Chega um empresário no cartório de registro civil e quer contrair casamento. Ele já é empresário, ele já faz parte da empresa, mas ele quer escolher um regime que nada comunique, porque hoje em dia, como nós bem sabemos, né, doutora Cristiana, às vezes as relações, elas têm conflitos e acabam se dissolvendo. E nós queremos abordar aqui mais a questão também do divórcio. Então, qual o regime que esta pessoa empresária que quer contrair casamento, mas quer que o patrimônio da sua empresa não venha fazer parte dos bens comuns, que nada comunique, nem as dívidas e nem o ganho de capital, os lucros daquela empresa? Perfeito. Esse regime é o regime da separação convencional de bens, que soluciona, então, as angústias, desses contraentes que vão até o cartório de registro civil, buscando informações sobre regimes de bens. Através do regime da separação total, não há, efetivamente, a comunicação dos bens dos ativos, tampouco dos passivos. E este regime de bens, inclusive, Joana, ele está dentro dos contratos sociais de cônjuges empresários. Os próprios sócios, no sentido de que os próprios sócios se coobrigariam a, quando do seu casamento, elegerem junto à sua parceira, o seu parceiro, o regime da separação total de bens. Ao menos no que diz respeito à empresa. Porque, efetivamente, nesse regime não há comunhão das cotas sociais, não há comunhão das ações societárias. Mais um detalhe importante, que o regime legal hoje é o comunhão parcial. No regime da comunhão parcial, não há necessidade de pactuação. E como nós estamos falando no regime da separação convencional, que seria o regime que atenderia a este casal, principalmente a pessoa que é empresária e não quer a comunicação, então é importante nós falarmos que para escolher esse regime, haverá necessidade da pactuação através de um pacto antinupcial. Perfeito. No tabelionato de notas. Exato. Se o casal nada faz, o regime que vai se aplicar é o regime da comunhão parcial. É aquele regime que o Estado obriga o casal, Como se eles nada escolheram, nenhum regime elegeram, então o Estado vai lá e diz: vocês se casarão. E o regime que será aplicado será o da comunhão parcial de bens, que não é, neste caso hipotético, que a Joana trouxe aqui, aquilo que vai solucionar o problema daquele casal que não quer que o patrimônio se comunique. Então, eles deveriam ir
lavrar uma escritura de pacto antinupcial e, neste pacto antinupcial, escolherem o regime da separação total de bens. Exato. E este pacto, esta escritura, vai compor o processo de habilitação de casamento e, depois de realizado o casamento, deve ser levado a registro no cartório de registro de imóveis da residência dos contraentes. Isso também é algo que as pessoas não têm conhecimento. Penso que simplesmente casando não haverá mais necessidade de qualquer outro passo, outra atitude, né? Então, é importante também a gente ressalvar a necessidade do registro para dar publicidade a essa pactuação. Se isso não for feito, né, doutora Joana, muito bem, o regime só vai ter validade entre o casal. Isso. Né? Somente eles vão saber que aquele regime é o da separação total. E isso não gerará efeitos perante terceiros. Pessoas que contratem com eles, adquiram imóveis. Essas pessoas, em relação a elas, medidas não vão poder ser tomadas, né, para salvaguardar um bem, algum interesse que eles tenham. Então é importantíssimo isso que a doutora Joana trouxe, que é após a realização do pacto, após o casamento, que esse pacto seja então averbado no cartório de registro de imóveis. E como nós estamos falando em separação convencional, é importante também nós esclarecermos o que significa esse regime. É um regime que nada comunica. A administração dos bens será exclusiva de cada cônjuge, que poderá livremente vender, alienar, dar em garantia, fazer reservas de gravames, enfim. Então, esse casal, escolhendo esse regime de separação convencional, então, é o regime que vai fazer com que nada se comunique. Perfeito. E, além do mais, nós temos também situações no decorrer da relação conjugal, vamos dizer assim, em que as pessoas vêm com outra expectativa, ou criam-se outra expectativa, né? E é importante nós clarear aqui, doutora Cristiana, o que é o regime da comunhão parcial? O regime da comunhão parcial, como nós introduzimos, né, é o regime legal de bens no Brasil. Né? Não por ser um regime legal, bacana, mas por ser aquele regime que a lei aplica se o casal não escolhe outro regime. Né? Se ele vai ser legal ou não naquele contexto, somente o casal vai saber, né? Se aquilo é o que eles realmente querem. Através do regime da comunhão parcial de bens, tudo que o casal comprar, adquirir onerosamente, tudo que eles comprarem, imóveis, carros, aplicações financeiras, investimentos, carros, tudo aquilo vai se comunicar a proporção de metade para cada um. Importante nós dizermos aqui que não importa se estiver no nome de A ou B, não interessa. Comprou na constância, na vigência do casamento, pelo regime pactuado comunhão parcial, aquele bem, seja móvel ou imóvel, ele vai comunicar. É isso, doutora Cristiana? Isso mesmo, e independe também de quem aportou os recursos, né? Se eu e meu marido, nós compramos um imóvel e eu coloquei ali 80% do valor do imóvel como valores que eu possuía, né? Aplicados, investidos, guardados, poupados, e meu marido 20%, eu serei detentora de 50% e ele de 50%. A mesma coisa se ele tivesse comprado o imóvel 100%, né? Ele comprou o imóvel, né, financeiramente falando, o aporte foi 100% dele. Eu, enquanto esposa, tenho direito à metade. Então, essa é a lógica do regime da comunhão parcial. Não importa quem comprou, não importa quanto cada um aplicou, investiu, se comunica, todo o patrimônio é adquirido na constância, mas não aquilo que o casal já tinha. Né? Aquilo que o casal já tinha enquanto solteiros adquiriram, não entra na comunhão. Bens que receberam por doação não entram na comunhão parcial de bens. Herança também não comunica. Herança também não comunica. Da mesma forma, se eu herdo o patrimônio, meu marido não vai ter direito à metade, porque nós não adquirimos onerosamente. Nós recebemos gratuitamente, então não entra. E mais um detalhe, nesse regime não há necessidade da realização da escritura de pacto antinupcial, porque ele é o regime legal. E outro regime que
não é muito usual, mas é importante que a gente esclareça aqui o que significa, é o regime da comunhão universal. Perfeito. O que significa o regime da comunhão universal de bens? Nós falamos na separação convencional. O regime da comunhão universal de bens, ele é o oposto ao regime da separação convencional, né? Nós temos o regime da separação convencional, que é separatista, como já diz o nome. Nós temos o da comunhão parcial, que seria um intermediário, e nós temos o regime da comunhão universal, onde tudo comunica. Tudo aquilo que nós falamos que lá na parcial não entra, como herança, doação, tudo isso, sim, entra lá na partilha do regime da comunhão universal de bens. E esse regime, hoje, nós vemos cada vez menos pessoas aderindo, elegendo esse regime, porque, enfim, até a tendência tem sido oposta a essa. Os casais têm gostado agora, têm preferido, isso é muito saudável, se apropriar das suas regras, escolher. Falaremos sobre isso depois, as regras patrimoniais do seu casamento. E não somente eleger um regime através do qual tudo se comunique, né? Mas aqueles casais que se casaram lá antes de 1977, principalmente, porque até aquela data, até aquele ano, o regime legal no Brasil era o da comunhão universal, então pessoas de muita idade ainda hoje, de mais idade, possuem esse regime e são muito familiarizadas com esse regime. Até porque muitas vezes os pais tinham esse regime e acabaram escolhendo também. Vemos ainda pessoas elegendo a comunhão universal de bens. Mas é aquele regime através do qual passado se comunica, futuro se comunica e presente se comunica. Também deve ser eleito através de pacto antinupcial. Isto. Realmente é raro, em tempos atuais, é raro as partes virem escolher o regime da comunhão universal de bens. E nós também temos um regime que é a participação final nos aquestos, mas é um regime praticamente quase que em desuso. As pessoas não elegem esse regime quando casam. São raros também, mais raro ainda, a eleição desse regime. O que significa a participação final nos aquestos? É um regime, né, Joana, ele é tão... O Brasil não aderiu a esse regime culturalmente, porque ele é um regime já confuso, né? Como alguns colegas dizem, ele já nasceu morto, esse regime, no Código Civil de 2002. Passados aí muitos anos, ainda a gente não conhece, não vê muita gente que queira a adoção desse regime. Mas é um regime através do qual, né, resumidamente, o casal adquire bens enquanto estão casados, possuem a administração exclusiva desse patrimônio, né? E quando se separam, eles terão que prestar contas, vamos dizer assim, de tudo aquilo que foi adquirido e fazerem uma partilha. Na verdade, seria três patrimônios. O patrimônio dele, dela e o que foi adquirido em conjunto, onerosamente, que vai ser partilhado. E é isso que é bastante curioso, né? Porque o casal, ele até pode fazer a venda dos imóveis, mas eles vão fazer uma espécie de acerto lá na frente para fazerem um cálculo daquilo que teria sido adquirido naquele período, aquilo que foi vendido, aquilo que foi comprado. Então, é um regime bastante... até controverso, assim, a própria conceituação dele, ela é dissonante, né? As pessoas entendem de determinada forma, outras entendem de outra, acaba que os advogados hoje não orientam que ninguém eleja justamente por essa confusão e pelo judiciário não estar acostumado a lidar com esse tipo de regime, que nada mais é do que uma espécie de regime que mescla regras de regimes de bens, mas de uma forma muito confusa. E há formas mais fáceis de fazer isso. Exato. Por isso que realmente nós, nos cartórios, nós quase não os utilizamos nas habilitações de casamento, né? Como o nosso foco é o empresário, nós precisamos dizer e esclarecer que no regime da comunhão parcial, as cotas sociais, elas se comunicam ou não se comunicam? O empresário, ele já é empresário e ele elegeu, então, o regime da comunhão parcial de bens. Esse patrimônio que está sendo auferido pela empresa, que está aumentando, esse patrimônio vai se comunicar ou não vai se comunicar? Hoje o entendimento é o de que a valorização dessas cotas, né, o crescimento da empresa, ele não entra na divisão do patrimônio, né? Se eu já tenho uma empresa
e ela, embora ela cresça, né, a minha esposa, meu marido não vão ter direito a esse crescimento, porque afinal essa empresa já foi constituída antes do casamento, ela é pré-constituída, né? É diferente se eu abrir uma empresa já casada e a empresa passar, né, a crescer voluptuosamente o valor ano a ano, e quando a gente se divorcia, o valor que era lá de 100 mil reais através de uma valuation chega a 100 milhões de reais. Né? A gente vai fazer lá na data da separação de fato uma avaliação para ver quanto que aquela empresa tinha como valor naquele período da separação de fato, e essa vai ser aí a baliza para minha partilha de bens. E no caso do regime da comunhão universal de bens, um só dos cônjuges é empresário, mas eles casaram pelo regime da comunhão universal. Esse patrimônio da empresa, ele vai comunicar ou não vai comunicar? Sim, ele vai comunicar, porque pelo regime da comunhão universal, como nós falamos, todos os bens, sejam eles pré-existentes ao casamento ou adquiridos na constância do contrato de casamento, vão comunicar. Então, o regime da comunhão parcial, da comunhão universal de bens, ele contempla aquela empresa que eu já tinha. Então, sim, ele entra na comunhão, diferentemente do regime da comunhão parcial. Veja só como nós estamos esclarecendo o nosso público. E no regime da separação convencional, há comunicação ou não há comunicação? Não há comunicação, nem mesmo daquela empresa que já existia, nem mesmo daquela empresa que veio a ser constituída na constância do casamento. Né? Nós falamos aqui dos dois extremos, separação total, que não entra absolutamente nada, comunhão parcial e a comunhão universal, que vai então buscar aquele patrimônio lá atrás e vai trazê-lo para a partilha de bens no futuro. E na possibilidade de ter sido feita uma dissolução e casados pelo regime da comunhão universal, aonde a doutora já disse que tudo se comunica, mesmo o cônjuge não sócio, ele teria participação nos lucros, na divisão do patrimônio, correto? Sim, sim. E vamos supor assim que não houve, não foi trazido para a partilha essa parte da empresa. Como é que fica para o outro cônjuge que não é sócio? Então, fica uma espécie, né, de subsociedade. Aquele cônjuge, ele, embora tenha direito às cotas, ele não está inserido na empresa, ele não compõe o quadro social da empresa. Exato, ele não é sócio. Ele não é sócio, mas ele tem direito às cotas, ele é meira das cotas ou das ações daquela empresa. Falando em cotas, né, que é uma sociedade limitada. Como é que se faria essa partilha? Ela é bem complexa, né? Porque para se precisar quanto que aquela empresa valia quando o casal se separou, porque muitas vezes o casal está separado de fato desde 2010. Né? Mas não formalizou. Não formalizou, né? Daí o divórcio deles vai sair em 2030, vamos supor. A empresa valia uma coisa, hoje vale outra. A gente vai fazer uma avaliação, né? Nós, eu digo, os peritos especializados em empresa, de quanto ela valia lá em 2010. Porque a separação, de fato, o casal deixou de viver como se casados fossem lá em 2010. Então, se vai avaliar quanto que aquelas cotas valiam, né? Qual era a expressão econômica delas lá naquela data da separação de fato, para que se entenda quanto que o cônjuge meiro que não é sócio da empresa, tem direito. E a partilha vai poder se dar através, por exemplo, de compensação com outros bens, ou então o cônjuge sócio vai pagar para o cônjuge não sócio o valor respectivo da sua meação. E é um processo judicial, né, Joana, que se não sai acordo, agora falando super transparentemente aqui, porque por ser advogada, eu sinto na pele, junto com meus clientes, como esse processo judicial demora. Né? São anos e anos de tramitação, porque sai a sentença decretando o divórcio, a partilha de bens, especificando qual o percentual de cada um. Depois tem que ser feita a liquidação, né, para se avaliar quanto que é aquela empresa. E aí, enquanto isso, recursos, petições,
Se arrasta. Se arrasta. No Anos e bom anos. juridiquês, no bom português, francês, se arrasta muito, por muitos anos. Então, sempre é interessante se chegar num acordo. Exato. Num acordo extrajudicial, fazer a partilha. Com certeza. Num tabelionato de notas de forma extrajudicial, porque aí elimina etapas e diminui gastos e também o desgaste psicológico e emocional das partes envolvidas, né? Com certeza. Os tabeliões estão aí justamente, né, para que a gente se valha de partilhas extrajudiciais, que são muito menos onerosas financeiramente e também falando-se em tempo, né? O tempo de tramitação pode ser infinitamente menor. Nós falamos nos regimes de bens, mas nós temos um outro detalhe que é relevante a gente comentar. A possibilidade de fazer a alteração do regime de bens, as pessoas casaram pelo regime da comunhão parcial, mas não está atendendo às necessidades daquele casal. É possível hoje eu fazer a alteração deste regime? Sim, é possível, isso é muito comum e é muito saudável. Aquele casal que se casou lá com 30 anos de idade, né, e chegou aos 50, e os projetos patrimoniais hoje são totalmente diferentes. Vamos dizer, o casal era concursado até que de repente, se exonerou, né, do cargo público e optou por ser empresário, empreendedor, se aventurar, se arriscar, ter um perfil mais arrojado. E para eles passa a fazer sentido o regime da separação total. Por exemplo, colocar o patrimônio, adquirir os novos bens em nome daquele cônjuge que tem uma vida menos arriscada, patrimonialmente falando. Então, os casais muitas vezes optam por isso. E como não faz mais sentido aquele regime, eles podem mudar o regime tranquilamente a hora que quiserem para o regime, por exemplo, da separação total, neste caso. Porém, hoje, isso deve ser feito ainda judicialmente, tá? Essa alteração do regime no casamento deve ser feita judicialmente. Exatamente. Teria que mover, então, uma ação judicial para alterar o regime de bens no casamento. Neste caso, para fins de facilitar o andamento do processo, porque será processo, né, doutora Cristiana, já se faz no tabelionato de notas um pacto pós-nupcial, estabelecendo o regime da separação convencional de bens. E, tramitando o processo, ao seu final, se o juiz entender que há fundamento e houver o deferimento, é expedido um mandado para o cartório do registro civil para fazer esta alteração junto ao termo de casamento. E depois extrai-se a nova certidão, com o regime, então, alterado, de comunhão parcial para separação convencional, que é o exemplo aqui que nós estamos comentando na questão justamente do empresário. E mais um detalhe que eu gostaria de abordar aqui, já que o foco é o empresário, a possibilidade de um casal fazer um regime misto, escolher dois regimes no mesmo casamento, para o mesmo casamento? Com certeza, isso é uma realidade já bastante comum, né, nesses contextos familiares em que o cônjuge é sócio, é empresário, ou mesmo os dois empresários, porque nem tudo o que eles desejam que valha lá para as cotas sociais deles é o que eles desejam que se aplique aos bens familiares. É perfeitamente possível que, com relação às empresas, eles disponham que o regime vai ser o da separação total, ou seja, que tudo que for concernente ali à empresa, cotas de empresa, crescimento de empresa, novas empresas, antigas empresas, que tudo aquilo seja, então, abraçado pelo regime da separação total de bens e por todas as regras inerentes a esse regime. E com relação aos bens que estão em seus nomes, pessoas físicas, né, imóveis, aplicações, investimentos, o regime de bens seja, por exemplo, da comunhão parcial. Então, eu posso trazer regras distintas, sempre com esse viés, né? O que vai acontecer se eu me divorciar? A gente sabe que não é agradável pensar nisso, mas eu acho que todos hoje temos que ter esta cautela e falar de uma forma transparente e muito aberta sobre isso com o nosso parceiro. Como que isso vai impactar na empresa, né? E a partir daí, que nós possamos trabalhar com regras diferentes lá para a nossa empresa, no que diz respeito às regras que vão ser aplicadas na nossa sociedade familiar, naqueles bens de uso da família.
Exato. Então é importante deixar claro a possibilidade de mesclar no mesmo casamento dois regimes de bens. Isso de acordo com a realidade daquela família, daquele casal. E sempre através, no caso, de pacto antinupcial. Doutora Cristiane, como nós estávamos falando da necessidade de pacto antinupcial, eu gostaria que esclarecesse se num pacto tem que versar apenas questões patrimoniais ou não, ou pode estabelecer outros regramentos? O pacto pode estabelecer outros regramentos, né? Embora na lei hoje não se disponha expressamente sobre isso, a lei não trate disso, há muito tempo que os cartórios têm admitido a existência dessas cláusulas. Então, o que se pode trazer ali, por exemplo? Cláusulas que disponham sobre pensão de alimentos. Educação dos filhos. Educação dos filhos. Moradia, quem fica no imóvel, se o casal se separa ou se ocorre alguma necessidade, né, de separação de corpos, quem sai do imóvel, quem fica no imóvel, a questão da guarda dos filhos, claro que isso é muito sensível quando a gente trata de filhos, né, de pensão, de guarda, tudo isso vai ser revisto eventualmente lá no futuro, mas já ficam ali alguns parâmetros, ao menos, né, essas cláusulas já têm, de certa forma, uma força vinculativa moral. Aquilo que a gente dispõe hoje sobre, por exemplo, também divisão de despesas domésticas. Isso é muito interessante. Eu já fiz pactos antinupciais nesse formato, divisão em percentuais, quem vai assumir o que mais, se a mulher tem filhos e se afasta do mercado de trabalho ou diminui a sua carga, se o marido, né, o pai, vai assumir mais, vai fazer frente a outras despesas domésticas ou não. Há várias cláusulas aí que a gente pode pensar também. E uma delas, desculpa, Joana, uma delas, que eu acho que é bem polêmica aqui, é a questão da renúncia à concorrência sucessória. Não sei se a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, mas é uma cláusula que se tem valido muito também nos pactos antinupciais. Que as pessoas, justamente numa segundas núpcias, têm filhos do casamento anterior, e ambos, melhor dizendo, têm filhos e eles não querem, no caso de falecimento, que aquele patrimônio seu venha ser partilhável, um percentual para o cônjuge. Que esse patrimônio realmente fique para os seus filhos, para os seus descendentes. Então, se elege muito essa questão da renúncia. A concorrência sucessória. Exatamente. Que é um assunto que está bem controvertido ainda, né? Polêmico. Polêmico. Então, pela sua fala, entende-se que realmente num pacto antinupcial nós não precisamos apenas estabelecer questões patrimoniais, nós podemos eleger outras questões existenciais e que farão o regramento entre aquele casal. Perfeitamente. E como nós abordamos a questão do empresário, aquele que já é empresário, onde discorreu-se sobre os regimes que podem haver comunicação, como pode não haver comunicação, mas eu pergunto, nenhuma das partes, hoje, no momento da habilitação, elas são empresárias, mas elas têm o interesse de ser empresárias, elas têm a vontade de constituir uma empresa. E aí? Não é importante já escolher o regime que possa fazer com que esse casal venha constituir uma empresa? Certamente, né? O casal tem que ter bem claro que aquelas regras que vão ser eleitas, que vão ser trabalhadas ali num pacto antinupcial, que eles vão criar, customizar, como a gente estava falando, né? Mesclando regimes ou percentuais também diferentes em relação a determinados bens. Isso tudo deve ser muito bem pensado na hora do pacto antinupcial. Caso haja arrependimento ou o casal veja que não é mais aquilo que faz sentido, o regime pode ser mudado. Isso é uma segurança que a lei traz. Porém, se o casal já está na iminência ou já é uma realidade próxima, já está no horizonte, né, que eles vão constituir uma empresa juntos, tem que ter muito cuidado, o regime não pode ser o regime da comunhão universal de bens. Hoje, a lei proíbe que o casal casado sob o regime da comunhão universal seja sócio em empresas. Então, o que esse casal vai ter que fazer se não tiver este cuidado lá na hora do regime, da eleição do regime, é alterar o regime de bens judicialmente
de modo que possam, então, constituir uma empresa, uma sociedade empresária entre si depois disso. Caso a empresa seja com terceiros, não tem problema, o regime pode ser o da comunhão universal, pode ser qualquer regime. Mas entre si, o regime não pode ser o regime da comunhão universal de bens. Fica a dica. Aqueles que estão na iminência, aqueles que querem contrair uma empresa em conjunto, o casal, então não casem pelo regime da comunhão universal de bens, porque não poderão abrir de forma conjunta essa sociedade empresária. Ou eles abrem com terceiros, ou eles alteram o regime de bens. E nós bem sabemos que alterar um regime de bens, pelo fato de ser judicial, é um caminho bem demorado. Então, melhor é fazer esse planejamento matrimonial antes de contrair o casamento. Perfeito. E assim, nós queremos agradecer à doutora Cristiana pelos seus conhecimentos que trouxe aqui, que com certeza serão muito úteis para as pessoas que estão na iminência, que estão fazendo um planejamento em fazer um casamento, tem planos, o sonho do casamento, o sonho da casa própria, o sonho do carro, então o sonho do casamento, querem casar. Aí fica então este vídeo com ótimas orientações, informações para que o casal venha escolher aquele regime que melhor se adapte à sua realidade. Muito obrigada, doutora Cristiana. Eu agradeço o convite e fico à disposição para novos encontros para falarmos sobre esses assuntos aí correlatos a esses.